Tenho lido a Bíblia e passagens que falam sobre o que Jesus falou, e percebo que tem algumas expressões que Jesus usa sempre, e comecei a ficar curioso de saber o porquê Jesus usa certas expressões repetidamente. Por exemplo, ele às vezes, quando começa a falar uma verdade, ele diz: em verdade vos digo. O que traz assim tudo que ele falou é importante, mas traz uma atenção maior e uma importância maior sobre o que ele vai falar. E uma dessas expressões que eu vejo que Jesus repete muito, em várias ocasiões em que ele fala, é a seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repita aí comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Várias vezes, muitas vezes Jesus repete essa frase, geralmente no final de alguma coisa que ele diz. Por exemplo, quando ele dá testemunha a respeito de João Batista, e mostra a importância do ministério profético de João Batista, que anunciou a vinda do Messias, que falou sobre o arrependimento e o reino de Deus estar próximo. E quando ele fala sobre isso para aquelas pessoas, no final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em várias parábolas que ele conta, parábola, por exemplo, do joio e do trigo, que aliás foi pregada há pouco tempo aqui, quando ele fala sobre a igreja, que na igreja tem o joio e tem o trigo, né? Tem aqueles que são e aqueles que parecem ser. E quando ele fala sobre essa parábola, no final, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim em outras parábolas, como por exemplo a da candeia, que ele diz que a candeia deve ser colocada no alto do velador e não debaixo da mesa, para que a luz seja vista. Ou quando ele fala para os discípulos que eles devem ser o sal da terra, que eles devem fazer diferença no mundo, na sociedade. E depois de falar isso para eles e contar essa palavra, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outra ocasião, quando ele fala com os fariseus e os repreende os fariseus porque eles constantemente desafiavam Jesus e questionavam Jesus por ele, por exemplo, curar no sábado e fazer certas coisas que a lei proibia. E Jesus fala: vocês seguem muito as tradições, essas coisas, mas no fundo vocês desobedecem à lei do Senhor, vocês não seguem aquilo que Deus realmente mandou para vocês. Então ele vira para os fariseus e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse isso para que os outros que estavam à sua volta também pudessem entender essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu pergunto, tá bom, Jesus falou tantas coisas assim, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que será que Jesus usou essa expressão tão continuadamente? E eu respondo: é porque Jesus sabia que aqueles que ouviam, não ouviam. Que muitos daqueles que o ouviam, na verdade, não o ouviam. Por isso ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Porque muita gente tem ouvido, mas não ouve. Muita gente ouve as palavras de Jesus, mas de alguma forma não está compreendendo, não entende o significado daquilo, não chega no ponto em que Jesus queria chegar. Talvez por não quererem entender, ou talvez por estarem distraídos com a vida. Muitos de nós estão distraídos. Esses dias eu vi na internet um vídeo dizendo sobre celulares e televisão, e você viu, né, Soninha? Dizendo quanto isso tem nos distraído das coisas, quanto isso tem tomado o nosso tempo,
dizendo que nós vivemos uma época de distração com as coisas do mundo, e muitas vezes essas coisas, embora nós estejamos ouvindo a palavra de Jesus, nós não estamos ouvindo a palavra de Jesus. Que coisa interessante. Eu pergunto aqui, quem tem ouvidos? Levanta a mão. Todo mundo tem ouvido. Quem ouve aqui? Levanta a mão. Mostra aí para o irmão o seu ouvido. É isso, alguns puseram o dedo lá dentro, está certo, porque isso aqui é orelha, né? Isso não é ouvido, isso é orelha. O ouvido é a parte de audição. Todos aqui ouvem, de certa forma. Mas, como Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, aqueles que estavam vendo e ouvindo Jesus, estavam fechados, muitas vezes. Ou já tinham suas convicções religiosas tão arraigadas, aqueles paradigmas difíceis de serem quebrados, impediam que eles ouvissem a verdade que Jesus estava pregando, aquilo que Jesus realmente queria dizer. Alguns talvez por preconceito, por discriminação, a Bíblia diz que diziam assim, que coisa boa pode vir de Nazaré? Então já chegavam em Jesus fechados, porque o que pode vir de bom de Nazaré? Jesus veio lá de Nazaré, não pode ter nada de bom, tem que ser lá de Jerusalém, de algum lugar mais importante. E quantas vezes, irmãos, pode ser que esteja acontecendo isso conosco? Que estejamos de alguma forma com os nossos ouvidos fechados à palavra de Deus. Muitas vezes, talvez, ouviam, achavam bonito na hora aquelas palavras, Jesus falava com autoridade, na hora achavam bonito, até concordavam, mas nunca chegavam a colocar em prática aquilo que Jesus estava dizendo. Ouviam, mas talvez não era o que eles queriam ouvir. Porque às vezes a gente ouve selecionando aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer ouvir. E quando a gente ouve algo que a gente não quer ouvir, a gente se fecha, não é? Então, existem muitos problemas envolvidos no ouvir. E eu queria colocar aqui um primeiro ponto, que é o seguinte: Deus sempre falou e Deus continua falando. Deus sempre falou, desde lá do Éden, Ele já falava com Adão, Deus já falava com os nossos patriarcas, Deus falou com Noé sobre a arca, Deus falou com Abraão sobre ele sair da sua terra, falou diretamente. Muitas vezes Deus falava diretamente com uma voz audível com essas pessoas que Ele separou. Deus falava com Moisés, a Bíblia diz que falava com ele face a face e dava instruções. Deus sempre falou, mas a palavra diz também que Deus falou e continua falando. Veja o texto de Hebreus 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, os nossos antepassados, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. No versículo 3 e 4, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Falando de Jesus. Está dizendo aí o quê? Está dizendo que Deus falou antigamente, de várias formas, falou audivelmente, diretamente com pessoas, como eu estava dizendo, falou através de
milagres, de maravilhas, através do fogo, através da nuvem, através da criação, através dos céus que proclamam a glória de Deus. Deus falou através dos profetas. O profeta Isaías, por exemplo, disse assim, em 28, 23, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Deus dizendo, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Em outra ocasião, através de Isaías, Deus disse, chegai-vos nações para ouvir. Atendei bem, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Deus dizendo, ouça aquilo que eu estou falando. Pessoal, abra os seus ouvidos e ouça. A questão é que nem sempre o homem ouviu. E nem sempre o homem ouve o que Deus está falando. Muitas vezes porque nós queremos ouvir de uma certa forma, ou alguma coisa que a gente quer ouvir. Elias, por exemplo, uma época em que ele ficou meio depressivo e foi lá para uma caverna, ficou escondido, estava com medo de ser morto, porque Jezabel já havia matado uma porção de profetas do Senhor, e ele fica lá escondido na caverna, e Deus diz assim, sai Elias, porque eu tenho algo para te falar. Ou seja, para ouvir a Deus a gente precisa se abrir, a gente precisa sair da caverna. Às vezes nós estamos escondidos numa caverna, estamos limitados por situações, e por isso é que Deus diz, saia da caverna, porque eu tenho algo para te falar. Eu vou me apresentar diante de você e vou falar. E a Bíblia diz que nessa passagem, primeiro veio um vento fortíssimo, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto extraordinário, mas Deus não apareceu. E depois um fogo intenso, consumidor, e Deus não apareceu. E aí de repente veio uma brisa suave, um cicio, e ali Deus falou com Elias. Às vezes, irmão, nós estamos esperando um terremoto, ou um fogo, ou aparecer um anjo, alguma coisa acontecer para Deus nos falar, mas Deus, Ele pede para que nós nos aquietemos na sua presença, porque nós estamos muito agitados, correndo de um lado para o outro, e não temos assim condições de ouvir a Deus. Será que alguns de nós, irmãos, temos deixado de ouvir a Deus? Pergunta. E a passagem diz, hoje, Ele nos fala como? Em Jesus. Em Jesus. Deus fala em Jesus. E a passagem diz que a palavra de Jesus é poderosa. As palavras de Jesus sustentam todas as coisas. A palavra de Jesus é que mantém tudo vivo, que mantém tudo funcionando. É a palavra do seu poder. A palavra de Jesus mantém você e eu vivos. A palavra do Senhor, a palavra de Jesus, nos faz termos comunhão com Deus, nos dá acesso a Deus em oração. É Jesus que faz isso. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a ação de Deus em nossa direção, e sem Jesus nós não podemos ouvir a Deus. Temos que estar em comunhão, permanecermos em Jesus, para podermos ouvir as suas palavras. Com essas palavras é que somos fortalecidos. É com as palavras de Jesus que temos vencido dificuldades. É com as palavras de Jesus que somos vitoriosos. E onde encontramos essas palavras? Na Bíblia. Como a Bíblia tem sido colocada em segundo plano.
Se toda vez que a gente abrisse o Facebook ou o Instagram, a gente abrisse a Bíblia, esse vídeo que eu assisti, ele diz assim que as pessoas abrem a internet por dia 140 vezes, hoje em dia. Talvez você não abra tanto, mas garanto que umas 10 ou 20 você está abrindo. Abra a Bíblia, irmão. Ali tem as palavras de Jesus. Lá no Face tem palavra de tudo que é gente. Inclusive fake palavras. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Através dele é que conhecemos a Deus. Através dele ouvimos a Deus. Ponto 2. Precisamos aprender a ouvir a Deus. Precisamos aprender a ouvir. Temos ouvidos, mas muitas vezes não sabemos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Com essa afirmação, Jesus nos faz pensar que ter ouvidos apenas não é suficiente para ouvir. Ouvir aqui tem o sentido de captar o sentido, entender o significado e se deixar influenciar pelo que se ouviu, colocar em prática, ser afetado por aquilo, que aquelas palavras produzam emoções, mudança, reações em nós. Esse é o sentido de ouvir. Nesse sentido, uma pessoa que pode ouvir muito bem, ter uma audição boa, pode não ouvir. E uma pessoa completamente surda pode ouvir a Deus falando. Estou lembrando aqui, agora, não está aqui no meu papel, mas lembrei do meu cachorrinho Flick. O Flick é um poodle que a Raquel ganhou quando fez 6 anos de idade, contra a minha vontade. Foi um complô da família, e eu estou aguentando ele até agora, faz 11 anos ou mais. Mas ele é bonitinho. O Flick, por que eu lembrei do Flick? O Flick é um cachorro. Você sabe que o cachorro tem uma audição mais acurada do que nós, humanos. A audição deles é melhor. O Flick, quando a Lília está chegando lá fora, na rua ainda, ele já levanta assim e vai na porta receber. Ele ouve, né? Melhor do que nós. Só que o Flick, não adianta eu pôr ele sentado na cadeira e explicar que ele deve ser obediente aos seus pais, por exemplo. Ele não vai entender. Não adianta eu abrir a Bíblia para o Flick e falar as coisas que devem ser mudadas na vida dele. Outro dia eu fiquei tentando explicar que não é para ele tirar o papel higiênico sujo do lixo e jogar pelo banheiro. Mas ele não entendeu. Tem gente que está como o Flick. Nós, humanos, temos essa capacidade dada por Deus, e é uma das coisas que nos faz semelhantes a Ele. Nós temos a capacidade de ouvir e entender as coisas, mas precisamos aprender a ouvir a Deus. Deus fala, Ele continua falando, e nós precisamos aprender, e para ouvir a Deus precisamos nos aquietar, precisamos parar um pouco dessa correria em que vivemos, não dá tempo de nada, e Deus, Ele vem muitas vezes e fala no cicio de uma brisa suave. Em João 8, diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve. Não tem aí, viu? Ah, tem. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus.
E aí Jesus está repreendendo os fariseus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Você é de Deus? Ouça as palavras de Deus. Terceiro ponto, sem ouvir Jesus, não existe verdadeira vida cristã. Não há vida cristã sem ouvir a Deus. Não há. Uma vida cristã verdadeira, uma vida em abundância, só existe quando ouvimos a Jesus. Primeiro, porque sem Jesus não podemos segui-lo. Lembra-se da parábola em que Jesus diz que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas? E Ele diz assim, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E aí Ele as leva para pastagens, Ele cuida delas, Ele a alimenta. Mas aquele que não é ovelha não ouve, não reconhece a voz de Deus. Então, sem ouvirmos a voz de Jesus, não somos capazes de ser seus discípulos, de seguirmos a Jesus. Precisamos ouvir os ensinamentos de Jesus, entendê-los e aplicá-los na nossa vida para que tenhamos vida em abundância, para que sejamos realmente discípulos do Senhor, seguidores de Jesus, ovelhas que vão, ouvem a voz do pastor, reconhecem-na e o seguem. E ainda Jesus nessa palavra diz que há muitas vozes estranhas. Cuidado, irmão. Eu já tenho falado isso aqui. Há muitas vozes estranhas. A voz estranha, a ovelha não reconhece. E aí não segue aquele que é o estranho e que vem para matar, roubar e destruir. É a passagem nossa do acampamento. E que Jesus diz, eu vim para que tenham vida, eu que sou o pastor, e a tenham em abundância. Mas o estranho vem para matar, roubar e destruir. Aprenda a ouvir a voz de Deus e não de estranhos. Sem ouvir a voz de Jesus, não desenvolvemos a nossa fé. Não fortalecemos a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é assim que diz lá a Bíblia? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, a palavra pregada. O querigma, a palavra proclamada, é importante, irmãos. A coisa mais importante no culto é a palavra de Deus. Hoje os cultos por aí estão enfatizando a música. Não vou nem dizer o louvor, a música virou um show. 2 horas de música, de luzes, de telões, etc. Não sou contra, acho bonito, mas o mais importante quando você vem ao culto é ouvir a voz de Deus. Tem gente que é um aço na hora do louvor, levanta a mão, fecha os olhos, depois na hora da pregação fica mexendo no celular. Pensa que a gente não vê daqui da frente? Dá vontade de tacar uma Bíblia na cabeça. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você chega aqui com o seu coração aberto e ouve a palavra de Deus, não importa quem está pregando, nem o que está pregando, mas se você se abre, Deus fala com você. E você sai fortalecido na sua fé. Sem ouvir a Jesus, não temos condições de produzir frutos. Não produzimos frutos. Lembra-se da parábola do semeador? Tão conhecida, né? Ed, você vai falar dessa parábola de novo? Vou, porque se você pensou assim, você já se fechou.
os seus ouvidos. Porque Deus quer falar. A parábola do semeador, o que ela diz? Saiu o semeador a semear o quê? A palavra. E o que acontece? Ela cai em 4 terrenos diferentes. O primeiro deles é à beira do caminho, onde vêm os homens e pisam, e os pássaros comem e levam embora. É a palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada, e a pessoa distraída nem vê, não ouve. E o diabo vem e rouba aquela semente, e nada é produzido. A segunda parte cai em cima de rochas, de um terreno rochoso. Ela chega a brotar, mas como não tem raiz, como não se aprofunda, fica naquela superficialidade, quer ouvir só coisas bonitinhas, não quer discipulado, não quer estudar, não quer levar tempo na palavra, quer só ouvir palavras bonitas, não se aprofunda na palavra, vem a primeira provação e ela abandona. Se decepciona, se escandaliza com qualquer coisa. A terceira parte cai em meio a espinhos, brota, cresce, mas os espinhos que são os cuidados da vida, lá Jesus explica, e a fascinação pelas riquezas, sufocam a palavra de Deus. Esses 3 terrenos não produzem fruto algum. Mas, quando a semente cai numa terra boa, fértil, afofada, um coração aberto, sem críticas, sem discriminação, sem preconceito, sem resistência, a semente é boa. Ela brota, cresce e produz muito fruto. Produz fruto, uma vida atraente, uma vida abundante, uma vida em que as pessoas dizem, eu gostaria e quero ser como aquele lá. Parece que tudo na vida dele é diferente. Mesmo quando vem problemas, parece que ele tem forças para resistir. Mesmo quando as coisas não vão da forma como ele quer, ele vive, ele ajuda os outros, ele serve, ele louva. Fruto. Tem paciência, tem humildade, tem mansidão, tem alegria, tem amor, verdadeiro amor. Frutos produzidos por alguém que aprende a ouvir. Por isso, precisamos ouvir a Jesus. E indo para o final, não poderia deixar de citar uma passagem de Tiago. Esse versículo, não está ali o versículo 19, é um versículo que eu decorei há muito tempo e procuro pôr em prática. Às vezes eu lembro, às vezes não. Ele diz assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todo homem seja pronto a ouvir. Pronto a ouvir quer dizer preparado para ouvir a Deus, atencioso, vigilante à voz de Deus, não distraído. E essa passagem continua, eu pus aí na tela porque eu vi na Bíblia Mensagem, achei tão boa a linguagem, e quero ler o 22 ao 25 na versão da Bíblia Mensagem. Ela diz assim, não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz, é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe
e será abençoada por Deus. E será abençoada por Deus. Gostei dessa. A mensagem, às vezes, ela tem umas coisas meio, extrapola um pouco, mas tem umas passagens muito boas. Essa aí que diz que a gente ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Vem aqui, ouve a pregação, fica animado, quando chega ali, na hora do almoço, já não está praticando mais nada, já esqueceu. É como uma pessoa que chega na frente do espelho, olha, acha bonito, nem sempre, e logo que sai, esquece como que era a sua aparência. Irmãos, sejamos sinceros. Nos acostumamos a ouvir as verdades bíblicas, concordar com elas, mas na hora da prática, acabamos agindo por nós mesmos. Muitas vezes. É ou não é? Ou só acontece comigo? E eu pergunto então, isso não é uma tolice? Concluo só dizendo o seguinte: Jesus usou muito essa expressão: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O livro de Apocalipse, que fala sobre o final das coisas e as profecias do final, diz lá no capítulo 13, se alguém tem ouvidos, ouça. E quando João escreve, inspirado por Jesus, e escreve às igrejas, e vai falando para cada igreja, dizendo, olha, vocês têm isso de bom, mas vocês têm esse problema. Vocês são fiéis na tribulação, mas vocês vão ter mais tribulação. Vocês têm uma igreja boa, mas esqueceram o primeiro amor. Vocês têm uma igreja fantástica, que cresce, mas rica, mas é pobre. Vocês têm uma igreja boa, mas que suporta aí uma profetisa que faz das suas e todo mundo vai atrás dela. Você tem uma igreja aí boa, mas que entrou aí a doutrina dos nicolaítas, do Balaão, uma doutrina que não é de Deus. E vocês suportam essas coisas. E cada vez que Jesus vai falando às igrejas, através de João, e dizendo, é isso, é isso, é isso, ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para não terminar de forma negativa, logo depois que ele fala isso em todas as cartas, ele sempre diz, ao vencedor, e faz uma promessa. Ou seja, o vencedor quem é? Aquele que ouviu o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei uma coroa, ao vencedor darei um novo nome, ao vencedor darei que ele vai reinar sobre as nações, ao vencedor darei isso, darei aquilo, promessas maravilhosas de Deus, a vida eterna, a vitória sobre as coisas, a bênção de Deus sobre aqueles que ouvem, têm ouvidos e ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, você tem ouvido a Deus? Vamos sair daqui e fazer esse propósito, de estarmos atentos, de abrirmos o nosso coração em cada oportunidade, seja na leitura da palavra todos os dias, seja nos estudos bíblicos, seja no culto, na pregação, nas conversas, na internet. Vamos ouvir a Deus. Ele quer nos dirigir. Ele quer dirigir a nossa vida. Às vezes nós estamos por um caminho, Ele não quer que seja aquele. Ele vai falar, se você tem ouvidos e ouve. Amém? Diga aí para o seu irmão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.